Agora a gente vai falar sobre política internacional. Nesta quarta-feira, o Itamaraty informou que Lula decidiu apoiar a denúncia da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O país africano pede que o Tribunal de Haia reconheça que o governo de Benjamin Netanyahu desrespeitou pontos da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Conforme a nota do Itamaraty, Lula manifestou apoio ao texto do governo sul-africano logo depois do encontro ocorrido ontem em Brasília com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Al-Zebin. A Confederação Israelita do Brasil criticou o apoio do Brasil à ação que chama Israel de genocida. Segundo a entidade que representa a comunidade judaica no Brasil, a decisão afasta o governo brasileiro da posição de equilíbrio e moderação tradicional da política externa nacional. O Estado de Israel rebateu as acusações dos sul-africanos. Em uma publicação do jornal norte-americano New York Times, o governo israelense afirmou que a África do Sul distorce o significado de genocídio e o propósito da Convenção Internacional sobre o tema. Bom, Ana, infelizmente, não é nenhuma surpresa esse apoio do governo Lula, a esse acordo da África do Sul, e ainda de acordo com o governo israelense, essa ação, claro, deveria ter sido direcionada ao grupo terrorista Hamas, chamá-los de genocida e não ao Estado de Israel. Pois é, Paula, esse é o Brasil que o Lula disse há poucos dias que estava de volta ao cenário mundial, que o Brasil estava de volta ao protagonismo da geopolítica, o respeito global. Olha, com perdão do trocadilho, bebeu e bebeu muito, para falar um absurdo desse, porque hoje o Brasil é um anão diplomático, é um pária internacional que se alia com ditaduras africanas, ditadura da Venezuela, da Nicarágua. Aliás, fomos proibidos de, inclusive, mencionar que Lula era amigo de ditador durante as eleições do ano passado. Não, nós não vamos esquecer isso. E está aí, um governo aliado a regimes totalitários, um governo que apoia o antissemitismo, um governo que apoia o terrorismo, seja o terrorismo nacional, com movimentos como o MST, movimentos de coação, de destruição, de ameaças, ou com o terrorismo internacional, o Hamas, o grupo Hamas, por exemplo, porque o grupo Hamas, eles não são combatentes, não, velha imprensa ou governo, eles são terroristas. E o Brasil vai exatamente na contramão do bom senso e da consciência universal do que é o antissemitismo, da barbárie. Hoje já foram comprovadas as imagens, os relatos de bebês decapitados, mulheres estupradas, senhoras de idade também estupradas, queimadas, corpos vilipendiados. Os reféns, por exemplo, ainda há reféns nas mãos do Hamas, reféns que ninguém sabe se eles ainda estão vivos. Ou seja, o Brasil de hoje é um Brasil vergonhoso. Vergonhoso. E dentro desse pacote vergonhoso, eu vou sempre citar aqui o padre Lancelotti. Eu, como católica apostólica romana, vou sempre citar esse padre de festa junina que apoiou um movimento terrorista, o Hamas, que participou de uma manifestação de apoio ao terrorismo, e até agora nós não ouvimos uma palavra sequer da CNBB ou da Arquidiocese de São Paulo sobre esse apoio vergonhoso de um padre que se diz católico, que se diz preocupado com a vida humana e que apoia exatamente a barbárie contra a vida humana. O Brasil do PT é o Brasil da vergonha, não apenas domesticamente, mas também aqui fora, em todo o mundo. Pois é, Carlo Cauti, o Brasil mais uma vez passando vergonha internacional aí ao endossar, apoiar essa denúncia de Israel, chamando o governo israelense de genocida.
Não, um absurdo mais total que demonstra um desconhecimento de como funcionam as coisas no Oriente Médio, que mais uma vez, como a Paula estava falando, como a Ana estava falando, coloca o Brasil do lado de países que são ditaduras sanguinárias. Porque os países que apoiam a África do Sul, a gente vai explicar o porquê a África do Sul decidiu processar de fato Israel frente à Corte Internacional de Justiça, mas os países que apoiam a África do Sul são, só para citar alguns, o Irã, que enforca pessoas na rua, em praça pública, a Arábia Saudita, que também utiliza a pena de morte para não apenas criminais comuns, mas também opositores da monarquia por lá, a Turquia, o Paquistão, a Nicarágua, a Bolívia, a Venezuela. Me pergunto, mas por que eu, como brasileiro, tenho que me associar à excrescência do mundo? Países que são o pior que tem no planeta. Por que o Brasil, que sempre teve uma política externa moderada, equidistante, equilibrada, o primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU foi um brasileiro, foi Oswaldo Aranha. E por quê? Porque foi conhecido ao Brasil o equilíbrio, a equidistância, a ponderatez na política externa. Por que hoje, no Brasil de Lula, a gente tem que andar do lado dos piores regimes do mundo? Por que o Brasil deixou de ser um país alinhado com as democracias ocidentais, com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Austrália, com o Japão, com a Coreia do Sul, que todos estão do lado de Israel nessa disputa, evidentemente. Mas só para a gente terminar, Paula, o porquê desta ação? Por que a África do Sul decidiu entrar nessa ação e mostra como o Brasil perdeu completamente o rumo de sua política externa? A África do Sul é governada por um presidente que se chama Cyril Ramaphosa, que é um dos, vamos dizer, acólitos de Nelson Mandela. Esse cara está sendo acusado de corrupção na África do Sul e que o partido dele, que é o African National Congress, que foi fundado por Mandela, teria perdido as ideias da origem, se tornando um partido de corruptos. Não por acaso, evidentemente, o Lula se encontra bem, né, com essa turma a nível internacional. E para desviar a atenção de uma crise política dentro da África do Sul, que decidiram iniciar esse processo na Corte Internacional de Justiça. Ou seja, por uma questão de política interna da África do Sul, o Brasil está se tornando uma vergonha a nível internacional. E lembrando, nem na nota do Itamaraty e nem na fala do Lula, em nenhum momento citaram as centenas de pessoas que ainda são reféns do Hamas. Porque debaixo da terra, lá nos túneis, debaixo de Gaza, há centenas de crianças, mulheres, homens israelenses que foram sequestrados há mais de 4 meses quase, ou seja, 3 meses e meio, e ainda estão por lá. E ninguém fala disso. Então, assim, Israel está lutando uma guerra em resposta ao maior massacre de judeus da história depois do Holocausto. Ele está lutando para libertar seus cidadãos. Chamar isso de genocídio, francamente, é no mínimo ridículo. E, de novo, a gente está se baseando com números de vítimas no Hamas. É o Hamas que divulga as vítimas e a gente aqui no Brasil simplesmente pega e transcreve essas 20 mil vítimas. Os israelenses, evidentemente, têm outra contabilidade, mas ninguém sequer a cita. Então, assim, está tudo completamente errado, equivocado, e o Brasil, mais uma vez, está se afastando das democracias liberais, né, dos regimes livres, do mundo livre, e se associando a Irã, Venezuela, Bolívia, Nicarágua. Ou seja, o que queremos ser amanhã? A Nicarágua ou a União Europeia? Essa é a grande pergunta que a gente deveria se pôr como brasileiros. Pois é, Augusto. O governo Lula escolheu o lado da barbárie. Vou acabar com outra fantasia cafajeste. Os brasileiros, o governo brasileiro que adotou a política externa da canalice, né, o PT criou, escolhe sempre o lado errado. Eles dizem que isso é conversinha de que não. O que se combate é o governo de extrema-direita do Netanyahu. Isso é canalice. O Netanyahu não é primeiro-ministro de Israel faz 76 anos. E há 76 anos eles tentam jogar Israel no mar. Seja qual for o primeiro-ministro. Eles já moveram 6 guerras de extermínio contra Israel, fosse quem fosse o primeiro-ministro. Eles estão contra um governo de extrema-direita. Os israelenses estão protestando contra as irregularidades praticadas pelo governo, porque numa democracia o povo resolve isso aí. Os israelenses cuidam disso. Agora, o Brasil não gosta de um regime autoritário. Primeiro, ele não existe. O regime autoritário é o imposto à faixa de Gaza pelo Hamas, que ao assumir o poder acabou com eleições.
Então, se você quiser combater uma organização totalitária, né, e não um governo de extrema-direita, você vai para cima do Hamas. O Brasil do Lula apoia o Hamas porque é antissionista, antissemita. É antissemita. Por ser antissemita, está do lado do Hamas. O governo brasileiro acha, sim, que Israel não devia existir. Mentira! Essa conversa de que apoia a política de 2 estados. Quem apoia a solução dos 2 estados é a maioria dos israelenses. E ninguém do Hamas apoia. É isso aí. Deixa eu só, desculpa, Paula, só complementando uma coisa que justamente Augusto falou, a política externa da canalice é a mesma, só complementando, que fez Lula dizer que se Putin vier para o Brasil, ele não será preso, mesmo se o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão. É a mesma política externa da canalice que fez chegar o Nicolás Maduro, o massacrador do seu povo, e ser acolhido em Brasília com todas as honras de chefe de Estado. É a mesma diplomacia da canalice que sequer denuncia aquilo que acontece na Nicarágua. Ou seja, estamos se tornando um país pária, um país canalha, considerado cada vez menos como uma democracia liberal a nível internacional. Desculpa, Augusto, te roubar. Perfeito. Silvio. Só um adendo. E o problema de tudo isso é o que fica para a história. Porque o Lula, a sua política diplomática, o seu anão diplomático, Celso Amorim, que é o chanceler informal desse governo, que prefaciou um livro sobre política de relações exteriores do Hamas. Celso Amorim. Nós já exibimos aqui ao longo dos últimos meses, mais de uma vez, a capa do livro. Só que eles não vão ficar para sempre no governo brasileiro. Mas o Brasil vai ser lembrado por ter feito essa assinatura, ter deixado essa assinatura do lado errado da história. O que o Lula ganha em se colocar contra o povo judeu? Quantos judeus, por exemplo, tem no Brasil hoje? Que trabalham, que pagam impostos, que geram emprego. E quando ele diz que Israel é um povo genocida, é um Estado genocida, um Estado constituído, ele está atacando o povo judeu. Isso vai custar caro no futuro. Agora, Israel não tem tempo para se preocupar com o Brasil. Tem um problema muito mais grave, ele precisa vencer de vez o terror e vai vencer. Vai vencer os bárbaros que mataram crianças, que mataram bebês, que estupraram mulheres, sequestraram jovens que estavam numa festa. Ele precisa primeiro vencer essa guerra. Precisa lutar pela sua segunda independência, vencer e sobreviver. Mas no futuro, com certeza vai se lembrar de que o Brasil, pelas mãos desse anão diplomático que é o governo brasileiro, fez esse gesto contra e chamou um Estado inteiro, um povo inteiro de genocida. Coerentemente, o Brasil é contra a única democracia da região.